Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou a Miriam, professora de Sociologia do Colégio Adventista da Zona 4 de Maringá, e tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse novo processo que estamos passando e também pelos conteúdos que nós já estudamos em sala. Vamos lá? Pessoal, seguinte, estamos aí vivendo um período de isolamento social muito importante e necessário, mas não podemos deixar de ter os nossos encontros semanais. É por isso que toda semana, enquanto não estivermos nos encontrando em sala de aula, estarei postando materiais para vocês através da plataforma CPB Edu. Então prestem atenção naquilo que é postado, façam o que for solicitado, assistam aos vídeos, resolvam as atividades, tá? E vai dar tudo certo e muito em breve nós iremos nos rever, se Deus quiser, beleza? Mas vamos lá, vamos para o nosso conteúdo. Professora, o que a gente viu mesmo? Pois é, tinha que lembrar, né? Mas tudo bem, a gente dá um desconto. Galera, estamos estudando cultura, assunto sensacional. Então, o que a gente precisa relembrar agora nessa nossa primeira videoaula? O essencial, o que é cultura? Vamos lá, cultura é todo aquele complexo de conhecimentos, de regras, valores, costumes, crenças, linguagem, vestimenta, culinária, músicas, enfim, que fazem parte de uma sociedade, ok? Então, o que a gente pode englobar dentro do conceito de cultura? Aquilo que a gente veste, aquilo que a gente come, as músicas que nós ouvimos, os filmes que nós assistimos, os livros que nós lemos, as regras que nós seguimos, tudo isso é cultura. E nós também não podemos esquecer que a gente pode dividir a cultura entre material e imaterial. Lembram da diferença? Se não lembra, preste atenção. Cultura material é tudo aquilo que a gente pode pegar, é tudo aquilo que é palpável. E cultura imaterial é o oposto, aquilo que a gente não pega, que a gente não consegue tocar, mas que a gente sente, aquilo que a gente pensa, ok? Exemplos de cultura material: roupa. Cultura imaterial, a religião. Beleza? Certinho? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim lá no fórum que a gente conversa, tá bom? E aí, quando nós falamos do conceito de cultura, e que existem regras e valores e crenças que são pertinentes a uma sociedade, a gente tem que sempre lembrar que nem todo lugar vai levar em consideração as mesmas regras, as mesmas crenças, os mesmos costumes. Então, há uma diversidade cultural. E quando falamos de diversidade cultural, não podemos esquecer de dois conceitos, ok? Primeiro, a alteridade e segundo, o etnocentrismo. Por que primeiro autoridade, segundo etnocentrismo? Vamos colocar a autoridade primeiro? Porque é o que a gente precisa fazer. Colocar a autoridade em prática. E o que é autoridade, professora? Não lembro. Vamos lá. É você entender que existe uma diversidade cultural, que nem todo mundo tem os mesmos gostos, estilos de vida, ou as mesmas crenças, ou as mesmas regras que você. E aí você, além de compreender essa diferença cultural, respeitá-la, que é o oposto do etnocentrismo. Quando nós pensamos no etnocentrismo, nós temos a ideia de que existe uma cultura, ou um povo, ou uma etnia, que é o centro, que é considerado como padrão. E a partir dela, nós colocamos então os diferentes como inferiores, ou como errados. E aí tem aquele processo de julgamento, inclusive do preconceito, né? Então, alteridade sim, etnocentrismo não, beleza? Galera, também conversamos dentro de sala de aula que a cultura ela é diversa, certo? E além disso, ela é dinâmica. Então a cultura não é algo fixo, ela pode mudar o tempo todo. Isso nós podemos visualizar bem nas diferentes épocas da história, inclusive dentro da cultura brasileira. Se antes, por exemplo, usei a vestimenta como um exemplo de cultura material. Se nós voltarmos a 100 anos atrás, em 1920, as roupas que as mulheres usavam são as mesmas que nós usamos hoje? Não. Então a cultura, ela muda, tá? Por isso que ela é dinâmica, ela se transforma. E também precisamos falar aqui, para a gente dar aquela relembrada básica,
que a cultura ela tem divisões relacionadas então à sua origem. Nós temos a cultura popular, que é aquela que nasce a partir das manifestações do povo, a cultura erudita, que é específica ou que nasce então a partir da elite, e a cultura de massa, que é fruto de um processo da indústria cultural, que é um termo usado aí, criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, que eram filósofos pertencentes à escola de Frankfurt. E para finalizar aqui a minha fala, relembrando o conceito de etnocentrismo, nós precisamos sempre ter em mente que o etnocentrismo causa problemas. O mais expressivo que nós temos é o nazismo, que aconteceu aí durante o século passado. O que aconteceu, professora? Bom, com essa ideia de colocar uma cultura como padrão ou como centro e menosprezar as outras, houve uma galera que começou a divulgar uma teoria de branqueamento. Por quê? As pessoas não entendiam essas diversidades culturais como nós estamos entendendo hoje. Elas não entendiam que a cultura é diversa e que cada povo tem as suas próprias práticas. E aí tinha uma galera que acreditava que as diferenças existiam por fatores de raça, como acontece aqui no Brasil, quando os colonizadores europeus chegaram aqui e aí encontraram os indígenas com uma cultura diferente da deles, e depois lá na África, né, os negros africanos, que inclusive foram trazidos para cá enquanto escravos, e dentro desse processo de diferença de costumes, regras e tal, eles começaram a colocar na balança determinados elementos, acreditando que essas diferenças eram decorrentes de fatores raciais. Daí surge então o racismo, que é outro conceito que nós trabalhamos, e dentro desse pensamento racista, de acreditar que determinadas raças ou povos são inferiores a outros, vem a teoria do branqueamento, defendendo então a mistura entre raças diferentes para que a raça branca, o povo branco, pudesse predominar em relação aos outros povos. Um nome que nós trabalhamos em sala foi Arthur de Gobineau, certo? Que foi, então, um dos cientistas mais vislumbrados em relação a essa teoria. E para finalizar a minha fala, nós temos, então, a corrente evolucionista, que surge a partir desse pensamento, né, da ideia de que as raças, elas têm diferenças e que, além disso, elas passam por processos de evolução. Lembra do darwinismo? Pois é, a galera se inspira então nas ideias de Charles Darwin e cria uma teoria de evolucionismo social, em que as diferenças existem porque algumas sociedades evoluíram mais e outras menos. Pessoal, por hoje é isso. Espero encontrá-los muito em breve. Enquanto não nos encontramos, criem uma rotina de estudos, ok? Falem comigo a partir da sala de aula lá no Google, estaremos juntos por lá. E qualquer dúvida, é só dar um grito que eu tô por aqui, beleza? Fiquem com Deus e até mais. Beijão!